Olá, bem-vindos a mais um banquete aqui da Dieta do Cordeiro. Eu sou Marina Mafregan Cumbian, autora do livro Cordeiro Marinado em Porções, que estamos servindo aqui todos os dias um capítulo como porções para entender, para aprender, para viver o que Jesus realmente é. Quanto mais conhecemos quem Ele é, mais reconhecemos também quem nós somos. E esse é o propósito. Temos aí no nosso canal já mais de 130 vídeos, né, dos 260, então estamos bem na metade. Você está convidado a participar diariamente, ou então dentro da sua disponibilidade de horário, fazer a dieta com as porções no teu melhor momento. O importante é se alimentar, né, desse cardápio da culinária cristã, desse alimento espiritual, e nada mais é do que o próprio Senhor Jesus, o Cordeiro, marinado em porções. Então, vamos lá para mais essa porção, né? O título de Jesus ao qual chegamos neste capítulo é, se não o mais importante, um dos mais repetidos em todas as Escrituras. Discorrer sobre as implicações deste atributo neste espaço tão limitado e nesta nossa compreensão tão finita torna-se uma tentativa por demais desafiadora que muito pouco transmitirá de toda a glória que essa designação merece. Embora a palavra Senhor já tenha aparecido inúmeras vezes desde os primeiros capítulos dos evangelhos que estamos seguindo, a que achei mais apropriada para este destaque é a esta de João 13, na qual o próprio Jesus afirma-se como tal. Ele diz assim nos versos 13 e 14: Vocês me chamam Mestre e Senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Primeiramente, escolhi esta passagem para destacar o grande diferencial do senhorio de Jesus Cristo. Ele é o Senhor que ensinou a servir com o próprio exemplo, diferente do conceito popular de Senhor, o qual sempre deve ser servido. Em segundo lugar, porque Jesus associou o título de Senhor muito bem relacionado ao de Mestre, até porque a palavra no original grego utilizada para isso tem o mesmo sentido, conforme a explicação que pesquisei. Lá dizia assim: a palavra aqui é Kyrios. Kyrios é uma palavra de origem grega que significa Senhor, Lorde ou Mestre, e é utilizada como sinônimo de Deus ou Jesus entre os cristãos gregos. Na época havia muitos escravos, cada um tinha o seu Kyrios, mas César era o Kyrios dos Kyrios. Ele era dono de tudo, nada que as pessoas possuíam era delas mesmas, nem suas casas, suas vidas, nada. Era tudo de Roma, do Quírios, de César. Da mesma forma, deve ser o seu sentido para nós hoje, considerando nosso Senhor Jesus Cristo como dono de tudo e de todos, o nosso amo, patrão, proprietário, aquele que excede poder, exerce poder, dominação, influência. Ele tem pleno domínio sobre tudo e todos, tem autoridade como rei, imperador, soberano, chefe. Este é o meu Senhor. Aliás, Judas, no verso 4 da sua epístola, quando se refere a Jesus como único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo, a palavra ali traduzida do grego original é déspotes, de onde vem a palavra déspota, que, embora muitas vezes tenha conotação negativa, neste caso faz perfeito e justo sentido como se tratando de uma autoridade suprema de poder ilimitado concedida pelo próprio Deus. Aquele que no Antigo Testamento era chamado de Senhor pelo título de Adonai,
cujo nome impronunciável do tetragrama sagrado, né, Yahvé, eu sou, acabou sendo traduzido para o português como Senhor, com todas as letras em maiúsculo. Sim, o próprio Deus deu este seu mesmo nome a Jesus. Em Atos 2,36 está escrito assim: portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E de fato, assim ele foi anunciado desde o seu nascimento pela boca dos anjos. Em Lucas 2:11 diz assim o anjo: hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Inclusive, podemos afirmar que não só do seu nascimento à sua morte ele é Senhor, mas sempre será. Afinal, Romanos 14:9 diz: por esta razão Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de vivos e de mortos. De maneira que quem não confessar a Jesus como Senhor hoje, obrigatoriamente o confessará naquele dia, quando toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, conforme Filipenses 2:11. Portanto, desde então, todo aquele que confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Isso está escrito em Romanos 10:9. Interessante que aqui não diz para confessá-lo como Salvador para ser salvo, mas como Senhor. John Stott explica em seu livro Jesus é Senhor que no Novo Testamento existem mais de 300 referências a Jesus como Senhor e apenas 3 referências a ele como Salvador. Isto não diminui o fato de ele ser nosso Salvador, mas mostra que, acima de todas as outras coisas, Jesus é o Senhor e é esse o lugar que deve ocupar em nossas vidas. Esse nosso compromisso com o Senhor Jesus tem dimensões intelectuais, ou seja, submeter nossas mentes ao jugo de Cristo, morais, aceitar seus padrões e obedecer às suas ordens, vocacionais, que é gastar nossas vidas em seu serviço libertador, sociais, que é procurar impregnar a sociedade com seus valores, e globais, zelar pela honra e glória de seu nome. Ele é Senhor e Mestre. Eu não sei se é em outro capítulo, mas essa relação que ele faz é muito importante, né? Porque ao mesmo tempo que ele nos ensina como mestre, nós também devemos obedecer a ele o que ele ensina como sendo nosso Senhor, né? Não adianta só aprender e não obedecer. Por isso ele é Senhor e mestre. Então vamos orar nesse sentido? Meu Senhor Jesus Cristo, a quem sirvo de todo o meu coração, eis-me aqui. Tu és Senhor, até mesmo do sábado, como diz Marcos 2:28. Sim, destes sábados nos quais eu tenho lançado essas sementes na seara, da qual também tu és Senhor, como Mateus 9:38 diz. Não posso dizer, a não ser pelo Espírito Santo, que tu és Senhor, como diz 1 Coríntios 12:3. Sim, tu és meu único Senhor, pois não posso servir a 2 senhores. Minha dedicação é exclusiva a ti, meu dono, meu amo que tanto amo. Amém? Amém. Que essa também seja a sua, a minha, nossa postura como servos deste Senhor. Senhor maravilhoso, que é um privilégio servi-lo. Amém? Então, continuarei servindo. Quando eu escrevi essas reflexões, para quem não sabe, elas foram escritas aos sábados. Todo sábado eu compartilhava um devocional espontaneamente dos evangelhos que eu estudava.
e agora que virou livro, e agora está virando audiolivro, mas os originais eram devocionais que eu compartilhava com as pessoas. Então, por isso que eu falei que ele era Senhor desses sábados que eu compartilhava. E agora eu digo, ele é Senhor de todos os dias, sábado, domingo, segunda, terça, porque eu compartilho todo dia. Todo dia eu sirvo ele aqui, sirvo você também, em nome dele, por ele e para ele. Então, receba, sirva-se também, né, desses banquetes que estão sendo oferecidos aqui diariamente. Amém? Deus abençoe. Amanhã teremos mais um atributo para conhecer, um atributo também muito importante, falando que Jesus é o exemplo. Então, imagina, né, esse exemplo que a gente quer parecer igual ele, imitar ele. Então, para isso temos que comer dele, né, para que ele faça parte até da nossa constituição. Deus te abençoe. Espero você aqui amanhã, se Deus quiser.